Harmoniagro Clube de Benefícios, a primeira associação de proteção veicular do Brasil a proteger máquinas e implementos agrícolas. A Harmoniagro protege seus tratores, colheitadeiras, colhedoras e implementos. Tem a cobertura contra acidentes no transporte, roubo, furto ou danos em função de eventos climáticos como raio, enchente, vendaval ou granizo. A Harmoniagro oferece cobertura para vidros de equipamentos agrícolas ou danos como curtos-circuitos, descargas elétricas ou oscilações de energia, além de guincho gratuito para até 800 quilômetros, além da instalação de rastreador sem mensalidade para todas as máquinas protegidas. Entre em contato pelo telefone 62 9 9905 1058 e saiba mais sobre as coberturas que a Harmoniagro pode te oferecer. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. A minha entrevistada de hoje é Dora Sampaio Góes, psicóloga que trabalha com abordagem na terapia cognitiva comportamental e é será mediadora na Mesa Redonda Saúde Mental e Saúde Emocional no 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Já a gente vai falar sobre esse congresso, quando é que acontece, onde que acontece. E o tema da nossa entrevista será Saúde Mental e Emocional das Mulheres no Agronegócio. Dora, muito bom ter você aqui, é um grande prazer, seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Nós vamos falar de um tema recorrente, preocupante e que está atingindo cada vez mais pessoas, que é a questão da falta de saúde mental. Aliás, você vai confirmar ou me corrigir se está faltando saúde mental, se a emoção das pessoas está abalada, o que está acontecendo? Depois da pandemia, parece que o mundo está meio de cabeça para baixo. Tá sim. Acho que é falta de saúde mental mesmo, né? Porque é falta de bem-estar, né, psíquico, né? As pessoas, elas estão mais ansiosas, elas estão mais deprimidas, estão mais estressadas, né? Então, eu acho que a pandemia deu uma acelerada, né, nisso impressionante, né? O que aumentou de ansiedade e de depressão. Eu vi uma cena há um tempo atrás, Dora, no supermercado, que eu nunca tinha visto na minha vida. 2 pessoas na fila do pão. Uma está pegando o pão, a outra resolveu, ao invés de esperar que ela terminar, também pegar o pão. As 2 mulheres começaram a discutir, uma puxou o cabelo da outra, jogou a outra no chão e brigaram, assim, sem motivo aparente nenhum. Descontrole, né? Isso. E isso é um descontrole emocional, né? É natural a gente sentir raiva, né? É humano a gente sentir raiva, mas a gente atuar na raiva, isso é falta de controle. O que aconteceu que esse tema veio para uma mesa redonda do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio? O que motivou isso? Então, isso é inédito, né? Eu estou muito honrada de participar dessa mesa num congresso tão importante assim. Porque o que a gente vê hoje, né, que nas organizações, e no agro não é diferente, né, a saúde mental das pessoas está muito precária, né, e as empresas, elas não têm ideia de como lidar com isso, né, os funcionários não têm ideia de como perceber isso no dia a dia deles, né, e tem um estigma muito grande sobre saúde mental. Né? As pessoas, elas falam tranquilamente dos seus desconfortos físicos, né? Se tem refluxo no estômago, se tem pedra no rim, se tem diabetes, isso todo mundo consegue falar tranquilamente, né? Mas falar que está ansioso,
que tem algum transtorno psiquiátrico, né? Seja de ansiedade, transtorno do humor, depressão, que o filho tem transtorno de déficit de atenção, ou que tem um estresse pós-traumático, enfim. Né? As pessoas elas têm vergonha de falar. Né? E nas organizações, isso ainda não é visto com naturalidade. Né? Então, tem um estigma muito grande. Então, uma das coisas mais importantes para estar nesse congresso, este tema, é poder instruir as pessoas, né? Poder plantar uma sementinha, né? Para destruir esse estigma negativo sobre a saúde mental, né? De que nós somos humanos e nós vamos ter momentos na vida, situações ou períodos da nossa vida que a gente não vai saber lidar bem, né? E que isso vai ter uma repercussão na nossa saúde emocional. Né? Então, isso é super importante. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela estimou, né, que a saúde mental, ou seja, a falta da saúde mental, ela causa à economia um custo de $1 trilhão por ano, tá? Em perdas de produtividade. Então, isso é muito importante. Né? Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, além do bem-estar das pessoas, que daí isso não se computa, né? Sabe uma percepção que eu tive ultimamente, Dora, e que, assim, parece que é uma coisa que as pessoas deveriam saber desde o momento que nascem, mas nunca se atentaram a isso? Que a gente morre. Exatamente. As pessoas descobriram que morrem e ficaram com medo disso. Isso tem assustado muita gente. Isso causou ansiedade muito grande. Né? É como se tivesse todo mundo na pandemia esperando o momento. Isso. Né? Ou então o meu momento ou o momento de algum ente querido, né? Do meu filho, do meu pai, do meu avô, né? De uma prima, de um marido, esposa, enfim. Né? Isso aumentou muito a ansiedade na época da pandemia. E, além do mais, o isolamento, né, Divino? Isso. O isolamento social, nós somos seres sociais. Né? A gente já vem, eu costumo dizer, com chip né? De ser social. Isso nós mesmo. Precisamos, é uma necessidade emocional, inclusive, estarmos em relação. Né? Nas relações que a gente consegue uma série de coisas de alimento para a gente, para o nosso emocional. Então, é importante a gente estar em relação. E no trabalho também, né? As pessoas ficaram muito isoladas, porque a gente fica no trabalho na maior parte do nosso dia. Né? Então, a gente se afeiçoa, a gente costuma ter informação muito mais rápida, né? Quando a gente está presencial. Né? E as pessoas ficaram muito, embora tenha um lado conveniente, né? De fazer reunião, de ter acordado há 15 minutos. Né? Teve não pegou todo o trânsito, né? Ainda mais aqui em São Paulo, né? Que é um horror, mas de qualquer maneira, né? As pessoas ficaram muito, muito solitárias. Dora, eu fui numa fazenda essa semana. Eu não sei, acho que foi essa semana, sim, semana passada, enfim, não sei. Acaba que eu ando muito. E eu estava observando um casal que trabalha na fazenda. O senhor é vaqueiro, a esposa, ela tem atividades que ela realiza ali no dia a dia, mas eles passam a semana inteira só os dois na fazenda. E eu observei um pouco a rusticidade como o marido trata a esposa. Não é porque é a esposa, é porque é o jeito dele falar com todo mundo. Uma pessoa que não tem uma base de educação, né? Então aquela pessoa rústica, bruta, né? E eu fiquei pensando, essa mulher ficar a semana inteira só com esse homem aqui e os dois conversando assim, parecendo que um tá brigando com o outro o tempo todo, isso não deve ser uma coisa nada saudável, né? Nem um pouco. Você sabe que, inclusive, eu fui buscar literatura, né, sobre o que existia de saúde mental no agro.
né, de pesquisas e tudo, qual era, né, quais são os números disso? Tem pouquíssimas pesquisas, não chega a 10 pesquisas, é muito pouco. E as que tem é exatamente desta população, da que vai para o campo, trabalhar no campo, né? E fala-se muito da mulher do campo, né? O quanto exatamente isso, essa rusticidade, ou às vezes a gente não sabe se esse senhor tem uma depressão, né? Se ele tem um humor, né, depressivo, então ele, no homem, vem mais a irritabilidade, né? Porque tem Isso, características que abarcam mais homem e tem características que abarcam mais as mulheres, né? Na depressão, exato. como em qualquer transtorno psiquiátrico. Mas, de qualquer forma, essa mulher se sente muito sozinha, né? Sobrecarregada, né? Ela não tem uma palavra, né, de gentileza, uma palavra de afeto, né? Muitas vezes ela sente que é a obrigação dela fazer as coisas, né? E então isso é muito prejudicial. E também ela trabalha no campo e trabalha dentro de casa como se a obrigação fosse só dela, né? E cuida de filho e se preocupa, e enfim, é muito difícil, é muito pouco olhado para essa população, sabe? É muito pouco considerada essa população. Sem contar que eles também não têm nem informação e muito pouco acesso a algum tratamento, né? Quando vai no posto, isso, aquilo, raramente vai ter um psiquiatra, ou o médico vai fazer, né, uma entrevista ampla para poder entender como é que tá vivendo essa pessoa, né? Como é que ela está se sentindo na própria pele, né? Então, é muito escasso o recurso de saúde mental Exato. no É. campo. Uma outra situação que eu percebo muito é das engenheiras agrônomas. Hoje acho que está tendo assim muito mais até do que homem formando em agronomia. E essas mulheres, elas entraram numa profissão que era predominantemente masculina, foram vistas muitas vezes como concorrentes, né? Estão tirando os postos de trabalho desses homens e tem que tratar, muitas vezes com um produtor rural que ainda, às vezes já é velho, vem de uma outra geração, né, de uma época em que as mulheres não eram valorizadas. Chega uma menina lá na fazenda e quer dar ordens para ele naquilo que ele já faz a vida inteira. E é uma situação complicada, né? Isso ainda, por mais que a mulher esteja mais, né, no meio de trabalho, né, ainda mais empresas aqui, né, já é uma novidade. Aí, então, né, no mundo agro, é mais novidade ainda. Então, também, fora o estigma de saúde mental que nós estamos falando, né, nós temos o estigma de ser mulher. Né? Então, não confia tanto na palavra como se ela fosse menos capaz, menos competente, né? Menos confiável, né? Do que os homens. Né? Isso é um sofrimento também e é um fator de risco para a saúde mental, inclusive. Né? Porque você se sentir transparente, você não se sentir valorizada, né? Diariamente, né? Vai chegar um tempo, né? Depois de uns meses ou anos, né? Que não há quem resista. Né? E isso tudo, né? Isso óbvio que varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem as suas próprias características para lidar com o mundo, Sim, né? Mas o que acontece? A pessoa pode ficar mais ansiosa para querer provar o seu valor. Então, ela pode ter um absurdo de carga de trabalho, né? Ou então um peso, né? O peso de poder dar certo, o peso de poder fica maior para ela, né? Como se ela carregasse 400 quilos nas costas, né? Para poder provar e para poder conseguir o seu lugar ao sol, né? Isso tem um custo psíquico muito grande, né? Que muitas vezes leva ao adoecimento. E acontece muito com gestoras também, mulheres que estão à frente de fazendas, mulheres que estão à frente de empresas, né? Na fazenda, então, que muitas vezes ela tem que lidar com a peonada. E
Quando acontece, por exemplo, do marido falecer e a esposa assumir o negócio, até ela chegar ao ponto de ter a mesma credibilidade junto aos colaboradores que o marido tinha, olha, é um trabalhão muitas vezes, né? É sim. E tem uma outra coisa aí, né? Além dela estar abalada pela morte do marido, ou mesmo quem, né, que seja uma pessoa que tenha conquistado e tenha marido, mas enfim, a mulher, frente a isso, né, ela se priva de qualquer emocionalidade, né, porque na sociedade é visto como se eu demonstrar alguma emoção, é como se eu demonstrasse alguma fraqueza. É, isso mesmo. Né? Ainda está muito ligado uma coisa com a outra, e não tem absolutamente nada a ver. Aliás, muito pelo contrário. Né? É que, na verdade, o que é saudável é você se conectar com a tua emoção, né? Seja ela qual for, né? E aprender a lidar com ela. Então, me conectar, então, se eu sou mais sensível, ou se eu estou na TPM, porque mulher tem tudo isso, né? Tem uma série de... Tem o ciclo vital da mulher, é muito distinto do homem. Os hormônios, né? são muito aflorados, né? Exatamente. E tem outra coisa, né? E isso não é levado em conta. Né? E isso não é respeitado e olhado como, olha, a gente tem que acolher isso. Né? Nós temos que respeitar isso. Ou período, por exemplo, a mulher com, não digo nem só grávida, né? Porque gravidez não é doença na maioria das vezes, mas com filho pequeno, né? Ela tem uma função que só ela pode fazer. Isso. Né? Não tem. Então, assim, tem uma coisa da natureza, né, feminina que é desconsiderada, como se ela fosse menos capaz por isso. E não é verdade. Dora, as empresas do agronegócio, elas têm tido iniciativas de buscar reconhecer isso e trazer esse assunto à tona, buscando uma solução? Então, eu entrei em contato com uma pesquisa, né, sobre saúde mental, né, que fala de forma geral do Brasil, não só de agro, tá? E que lá foi falado que a maioria das pessoas entrevistadas, das mulheres entrevistadas, elas não recomendariam aquela empresa para as pessoas trabalharem, né? E também a percepção delas é que existe uma fala de se preocupar com a mulher, a questão da equidade de gênero, né? Uhum. E da saúde mental, mas fica mais na fala e nos projetos do que na prática do dia a dia. Isso mais da metade das entrevistadas. Então, isso é muito sério, né, Divino? Porque no papel tudo é bonito, né? É como se pudesse maquiar uma coisa dessa, né? E se a gente pegar, né, que a mulher, ela tem muito mais depressão que o homem, ela é cometida por muito mais ansiedade que o homem, então, assim, o nível de estresse, o nível de burnout, o nível de qualquer transtorno psiquiátrico, na mulher, ela é mais acometida do que o homem. Né? Então, isso é muito significativo, porque as pessoas trabalham doentes. Né? Qual é a diferença da pessoa ter uma depressão e a diabetes? Nenhuma. Né? As duas afetam essa pessoa. Né? E é necessário um tratamento adequado com medicação e psicoterapia. E é adequado que as empresas, né, possam lidar com isso e possam ajustar o trabalho ao tratamento desse funcionário, dessa funcionária. Dora, qual é a sua expectativa em relação a essa mesa redonda, em relação a essa discussão lá no Congresso? A expectativa é muito boa, inclusive, né? Porque nós vamos estar, deixa eu pegar aqui o nome, estaremos, um minuto, aqui,
Estaremos com a presidente da Fundação André e Lúcia Maggi, né? Estaremos com a Belisa Maggi, né? Estaremos também com a diretora executiva do Bradesco, a Glaucimar Petkov, e a CEO da Mental Clean, a Fátima Macedo, né? Que é uma terapeuta, ela tem uma empresa de prestação de serviços em saúde mental para as empresas, que é muito legal e tem uma experiência enorme nisso. Então, a minha expectativa é muito positiva, é muito grande. Por quê? Né? Porque eu acho que a gente vai começar a ter uma reflexão sobre esse tema. Né? Até para as pessoas que estão ali nos assistindo, poder parar para pensar e falar, nossa, e como é que eu estou? Como é que tá? Como é que estão meus funcionários? Né? Como é que tá? Porque assim, tem de ser não só gostoso, né? Quando eu falo que tem de ser gostoso, não quer dizer que eu não fique preocupada, que eu não trabalhe mais do que eu gostaria, sim, etc. Tudo isso ok. Mas tem que valer a pena. Né? Eu acho que tem que valer a pena. Então, se você tá com alguma questão em saúde mental, né? Se a sua saúde mental não está equilibrada, né? Não vai valer a pena. Né? Se aquilo está me fazendo mais mal, e isso é algo difícil de colocar, de precificar, mas tem um preço muito grande. Né? Então, a minha expectativa, Divino, é que a gente possa começar, né, a conversar sobre isso, que isso possa ser um assunto como outro qualquer. Como falar de sustentabilidade, como falar de todos os assuntos que vão ser falados no Congresso, que é tão importante quanto. Porque sem a saúde mental, nada disso acontece bem. Né? Não estou puxando sardinha para o meu lado, mas é verdade. Né? Sem a saúde mental, não tem colorido. Embora também, dentro do colorido, tem o preto, tem o branco, tem o cinza, tem tudo. É isso. Né? Mas, é verdade. Mas é muito importante. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né, a participarem do congresso, porque realmente vai valer a pena, né? São mesas super importantes. Acho que a programação, as pessoas podem entrar em contato lá no site do evento, né, e ver que a programação está super completa, está muito legal. Dora, sucesso para você. Esse tema é muito importante. Eu tenho certeza Obrigada. Que vai ser assim Obrigada. De extrema relevância. O trabalho que você vai realizar ali. Olha, eu acho que talvez você não tenha nem noção do bem que você vai causar para muita gente. Muito obrigado por essa prosa, por dispor esse tempo aqui conosco. Obrigada, querido. Só lembrando que o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio acontece dias 25 e 26 de outubro no Transamérica Expo Center em São Paulo. Eu conversei com a Dora Sampaio Góes, que é psicóloga, e ela vai mediar uma mesa redonda nesse congresso e falar sobre saúde mental e saúde emocional. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.